Olá, pessoal. Nós vamos continuar, né, com as nossas aulas sobre perícia, avaliação e arbitragem, tá? Hoje nós estamos na nossa terceira aula e vamos falar sobre a norma brasileira de contabilidade técnica de perícia, né, 01, que fala sobre os trabalhos de perícia, né? Sobre a perícia contábil. Então, eu vou dividir essa aula em duas principais, tá? E hoje nós vamos trabalhar a primeira parte e depois da nossa primeira avaliação nós vamos trabalhar a segunda parte, tá certo? Então, nesse primeiro momento nós vamos trabalhar alguns conceitos iniciais que a norma traz sobre os trabalhos de perícia, conhecer quais são os tipos de perícia, como são feitos os procedimentos, como é feito o planejamento, a execução. Então, nesse primeiro momento nós vamos trabalhar esses aspectos, tá? Resolver algumas questões para que fique bem claro, tá certo? Até já! E funcionais da perícia contábil, tá? Então, iniciamos, então, a questão da utilização, né, da norma brasileira de contabilidade e técnica de perícia. Lembra daquela regra que eu falei para vocês, né, relacionados a técnicas e profissionais. A gente já viu em outras aulas as normas profissionais, né, a norma profissional de perícia, e agora nós vamos trabalhar a norma técnica, tá? 01, que fala sobre a perícia contábil. Essa norma eu vou trabalhar em duas partes. Essa primeira, que fala de alguns pontos específicos, e depois eu vou para a segunda parte, depois que a gente fizer a nossa primeira avaliação. Tudo bem? Primeiro, essa norma ela vai reger sobre alguns aspectos específicos relacionados às técnicas que o profissional de perícia irá utilizar, né, para elaborar, né, sua ferramenta de trabalho, elaborar o resultado de sua perícia, que a gente já viu que é o laudo ou o parecer, né, do perito. Então, eles vão se utilizar de meios técnicos científicos para que ele elabore e fundamente essa opinião que ele vai dar dentro, né, dessas ferramentas. Então, essa norma ela é pequena, bem objetiva, dá para vocês estudarem tranquilamente. Primeiro momento, ele fala do objetivo. Vou ser bem objetiva nessa apresentação para vocês, só para deixar um pouco mais claro quais são os pontos que a gente deve trabalhar dentro dessa norma, tá? Então, é estabelecer regras e procedimentos técnicos científicos a serem observados pelo perito mediante esclarecimento dos aspectos e dos fatos do litígio por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Então, o perito ele vai se utilizar de ferramentas técnico-científicas que ele elenca aqui na norma para que ele gere uma informação. Então, o objetivo dessa norma é esclarecer e propor esses procedimentos que o perito ele pode utilizar. Primeiramente, nós temos que definir, nós temos que ter em mente alguns conceitos que a gente já vem trabalhando dentro da disciplina de perícia, que é a perícia contábil. A gente sabe, a gente já viu nas outras aulas qual é esse conceito do que é a perícia contábil, que é o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessário a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante laudo pericial, parecer técnico contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. Então, esse conceito inicial de perícia aborda todos os pontos que a gente já viu dentro das normas profissionais de perícia, né? A gente viu a questão do zelo profissional, a gente já viu a questão do que é parecer e o que é laudo, a gente já viu, né, quais são esses pontos, como é que a gente separa essas perícias, a gente já viu que a perícia ela é utilizada justamente para impactar uma decisão, seja ele de juiz, seja ele de uma das partes, né, que contrata o trabalho de perícia. Então, esse conceito aqui já não é uma novidade para vocês já viram em outros pontos dentro da nossa aula, tá? E um ponto interessante que a norma ela traz é sobre a diferença do laudo pericial e do parecer técnico. Tá? Ele diz que tem por limite o próprio objeto da perícia deferida ou contratada. Laudo pericial contábil, quem elabora é aquele perito do juízo, aquele perito que é convocado pelo juiz. Então, quando ele faz uma perícia judicial, o resultado desse trabalho ele é exposto através de um laudo pericial. Já quando o perito ele é assistente, né, ele vai esboçar um
parecer técnico contábil. Então, o resultado desse trabalho de perícia, quando se contrata um perito assistente, é através de um parecer técnico contábil. Isso também já não é mais novidade para vocês, porque isso vocês já viram. E mais uma vez na norma técnica de perícia, tá? Ele vem trazendo esses conceitos. E aí vem a questão da classificação das perícias. A gente também já vem discutindo isso há algum tempo. E eu acredito que sejam dois grandes ramos que nós conseguimos identificar aqui na perícia. É a perícia que a gente considera como aquela perícia judicial, aquele perito que é definido, aquele perito que é convocado, é uma pessoa de confiança do juiz e que ele vai nomear para responder sobre aquele determinado objeto, né, de perícia. Então, é aquela pessoa que será nomeado. Isso aí também a gente já tem enfatizado bastante. E nós temos a perícia extrajudicial. Isso é uma perícia que hoje está muito em vigor, que a gente tem ouvido falar bastante. É aquela perícia que não necessariamente ela é do juiz. Né? O juiz nomeia o perito. É aquela perícia em que o perito ele é contratado pelas partes. Tá certo? E a gente já viu que tem aquela perícia que pode ser contratada pela uma das partes e tem aquela perícia, né, que pode ser contratada de ambas as partes, que a gente chama daquela perícia arbitral, tá certo? Então existem esses dois viés, esses dois grandes grupos da perícia e que a norma ela não deixa, tá, passar. Então, ela enfatiza nessa classificação das perícias e que a gente já tem visto, né, desde quando a gente está trabalhando com a questão do profissional mesmo, da condução dos trabalhos de perícia como profissionais. E aí eu trouxe para vocês aqui uma questão de prova bem interessante, tá? Para a gente relacionar os pontos da teoria junto com o que está sendo cobrado, né, da prática. E a questão diz o seguinte: leia as afirmativas a seguir e marque a opção incorreta, tá? Como eu tenho falado a vocês, essa questão de incorreta eu não gosto muito, mas infelizmente as bancas e os concursos e o exame de suficiência, o exame de qualificação técnica, eles estão exigindo ainda esse tipo de questão. Então eu coloquei aqui a questão, né? Então vamos resolvê-la. Então ela quer a questão errada. Primeira questão, ele diz: a perícia contábil judicial é um importante ramo da contabilidade e para sua realização faz-se necessário profissional especializado que esclareça questões sobre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas. Não está errado essa questão. Por quê? Porque a perícia, né, ela é um ramo da contabilidade e para que exerça a perícia, a gente já viu que ela precisa ser exercida por um profissional especializado, um profissional que seja bacharel em ciências contábeis, registrado no CRC, né, precisa ter seu CRC, e passar pelo exame de qualificação técnica, tá? Então, ele precisa ser totalmente especializado para poder exercer essas atividades de perícia. Então, essa questão não está errada. A conclusão da perícia contábil é expressa em laudo pericial esclarecendo controvérsias. Essa questão também, ela não está errada. Por quê? A conclusão de uma perícia, ela pode sim ser expressa dentro de um laudo, se ela for uma perícia judicial, tá? Então, se ela for uma perícia dentro do âmbito judicial, ela pode ser concluída através de um laudo pericial, tá? Letra C. O parecer pericial contábil é importante instrumento de subsídio pelo qual o perito contador assistente emite opinião sobre as diligências realizadas, disponibilizando ao juiz e às partes significativos resultados para dirimir o litígio. Totalmente certo. Por quê? Porque o parecer pericial, ele é um instrumento utilizado pelo perito assistente. Então, essa questão está certa e não é o que está pedindo. Para a execução da perícia contábil, o profissional utiliza um conjunto de procedimentos técnicos, como pesquisa, diligências e levantamento de dados. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas essa questão está totalmente certa. A gente precisa dessas informações para poder, né, concluir e executar a perícia contábil. A gente vai ver um pouquinho, né, como serão executadas essas perícias. E letra E, que só pode ser ela errada, né? Mas vamos ler o que é que diz no seu contexto. A perícia ela é o testemunho de uma ou mais pessoas técnicas
no sentido de fazer conhecer um fato cuja existência pode ser acertada ou juridicamente apreciada. A perícia, ela não é um testemunho, ela é o fato, né, que foi observado, que foi investigado, que o perito, ele conseguiu. Então, não trabalhamos aqui com testemunhos de um ou mais pessoas técnicas. Nós temos o conjunto de pessoas que podem trabalhar junto com o perito, mas que ele vai dar sua opinião, né? Ele vai esclarecer os fatos dentro do seu, né, do seu laudo, do seu parecer. Então, essa questão está totalmente errada no momento que ela fala desse testemunho. Então, a letra E seria a questão incorreta, tá? Então, foi só uma questão para a gente exercitar um pouco esses pontos. Vamos resolver mais uma questão, né, de prova. Na realização dos trabalhos periciais, de acordo com a NBC-TP 01, perícia contábil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e em seguida assinale a opção correta. Então, você vai ter que enumerar essa segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Essa segunda coluna tem algumas situações e vocês vão ter que relacionar com essa primeira, que fala sobre perito do juízo, perito assistente ou ambos, né? Perito do juízo e perito assistente. Então, primeira situação, pode-se colocar disponível para a execução da perícia em conjunto. Então, isso é uma característica muito específica do perito assistente. Então, o perito assistente, ele pode se colocar disponível para a execução de uma perícia em conjunto, junto com o perito do juiz. Então, nessa primeira opção, a gente já sabe que é o 2. Então, dentre as opções, vocês identificando esse ponto, já conseguem eliminar todas as outras, tá? Mas vamos conferir? Deve comunicar às partes a data e o local do início de trabalho. Assim que nomeado, o perito do juiz, ele deve comunicar a ambas as partes qual é a data e o local que ele vai iniciar as suas atividades, exceto se o juiz ele não já definir essas informações, tá? Então, isso aí a norma ela estabelece. Então, no segunda coluna, o segundo pontinho seria a letra, né, o primeiro item, que seria o perito do juízo. Terceiro ponto, pode pedir ao advogado da parte que o contratou o dossiê do processo para conhecimento dos autos e melhor acompanhamento dos atos processuais. O perito assistente, ele pode solicitar ao advogado das partes o dossiê daquele processo para que ele tenha conhecimento de toda a situação. Ele tem que ser responsável por esses documentos, ele precisa ter muito zelo, muito cuidado com esses documentos que ele vai ter em mão, tá? Porque é todo o processo que a parte ela está participando. Então, esse terceiro item seria o item 2. E o último, o quarto item, deve utilizar o termo de diligência quando necessário. Ambos os peritos devem utilizar esse termo de diligência, porque é a solicitação de informação que ele tem para sustentar, né, os quesitos e sustentar a atividade que ele está, né, fazendo aí na sua perícia. Então, a letra certa seria a letra... Então, deixa eu clicar aqui. Seria a letra C, que é 2, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, essas são as características que nós vamos ver no decorrer desses slides. E aí, nós entramos no ponto da execução da perícia, tá? Ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes e os assistentes técnicos a data e o local do início da produção da prova pericial, exceto designados pelo juiz. Como eu tinha dito a vocês, quando o perito ele é nomeado, contratado é os peritos assistentes, ele precisa comunicar às partes o local e a data que vai dar início ao seu trabalho, salvo quando o juiz ele não já define essas informações, tá? E o perito, né, como a gente já tem visto em várias outras discussões que a gente já teve, é aquele cidadão que tem, né, a formação, o bacharel em ciências contábeis, que tem especialização na área, que tem o registro profissional, que tem também tem passado no exame de qualificação técnica, tá? Quando o perito ele é o perito do juiz, é uma pessoa de confiança da justiça, que ele vai elaborar o seu laudo. Já o perito assistente,
né? Ele é contratado e pago pela parte para representá-la numa perícia. Ele também é um profissional de confiança das partes, tá? E ele vai elaborar um parecer técnico sobre a determinado litígio. O perito assistente, ele pode, logo após sua contratação, manter contato com o advogado naquela situação, para pedir um dossiê, tá, sobre aquele processo, para que ele tenha conhecimento daqueles autos, tá certo? Então, ele pode solicitar ao advogado todas essas informações para que ele tenha conhecimento daquela situação. E o perito, enquanto estiver em posse desses processos ou documentos, deve zelar por sua guarda e segurança e ser diligente. Então, ele é o responsável por toda essa documentação que ele vai estar em mãos. Então, ele precisa ter zelo sobre essas informações. Mediante termo de diligência, então, o termo de diligência ele pode ser elaborado por ambas as partes, porque ele vai solicitar todos os documentos e informações relativas ao objeto de perícia. E dentro desses termos de diligência, eles precisam ter um prazo para recebimento dessas informações. Por quê? Porque o perito, ele tem um prazo para terminar suas atividades. Então, dentro desses termos de diligência, ele precisa ter um prazo estipulado, tá? E se por acaso a empresa ou quem for solicitado recusar, tá, o atendimento dessas diligências, o perito ele precisa justificar e ele precisa comprovar, tá, por que essas pessoas não deram essas informações, tanto ao juízo como à parte que os contratou. Então, a não informação, ela também precisa ser fundamentada. Ela precisa ser justificada porque não conseguiu essas informações. E aí eu trago mais uma questão, tá? Para a gente trabalhar, foi do exame de suficiência, foi de 2017, e diz assim: considerando-se que o que estabelece a NBC TP01, é correto afirmar que, primeiro, em relação à execução da perícia contábil, o perito assistente não pode, em nenhuma hipótese, manter contato com o advogado. Errado. Por quê? Porque a gente acabou de ver que o perito assistente ele pode solicitar ao advogado um dossiê, né, documentos sobre o processo, para que ele tenha informações sobre o andamento daquele litígio. Então, essa questão está totalmente errada. Letra B. Os peritos não são obrigados a consignar as suas conclusões no final do laudo contábil, do parecer contábil, visto que em várias situações o laudo pode ser inconclusivo. Falso demais. Os pareceres e os laudos, eles têm que ser conclusivos. Eles jamais poderão ser inconclusivos, tá? E eles são obrigados a dar suas conclusões, tá? Diferente da auditoria, que ele pode se abster, pode ter uma opinião adversa. Dentro do parecer e do laudo, eles precisam ter uma conclusão sobre a matéria que eles estão periciando, tá? Então, essa questão B também estaria errada. C. Quando se trata de laudo pericial assinado em conjunto pelos peritos, ou seja, o perito assistente e o perito judicial, a responsabilidade caberá apenas para o perito assistente. Errado. Se o trabalho está sendo em conjunto, os dois serão responsáveis. Esse ponto é diferente da questão da utilização de trabalho de especialistas, ou seja, pessoas de outras áreas que auxiliam, né, em determinada situação. Que aí sim o responsável é o perito que está utilizando a informação de uma outra pessoa, de um outro especialista. Aqui é um trabalho em conjunto de dois peritos, assistentes e judicial. Então, os dois serão responsáveis, tá, por essas informações. Então, essa questão também está errada. E D, termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer. Certa, essa questão é a questão correta. Tá certo? Como a gente já viu, esse termo de diligência é aquele termo que a gente vai solicitar informações, né, a quem a gente veja que seja pertinente. E aí, assim como na auditoria, na perícia, nós também trabalhamos com os procedimentos, tá? Existem procedimentos, ações que devem ser feitas para que os peritos eles consigam informações, eles consigam fundamentar, né, seu laudo e seu parecer. Então, o que é que a norma diz sobre esses procedimentos?
Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil e abrangem, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Então, esses são os principais procedimentos que devem ser adotados para que o perito ele consiga fundamentar, tá, seu laudo, seu parecer. Tá? Isso é o que a norma especifica. São 7 principais, eu elenquei aqui 7 principais procedimentos que eu acredito que sejam interessantes a gente abordar aqui. Primeiro é o exame. Na hora que a gente está fazendo nossa atividade de perícia, nós já estamos executando o procedimento dos exames. Por quê? É a análise de livros, registro de transações e documentos. Um simples, por exemplo, conciliação bancária, uma simples análise de livros contábeis, isso já é um procedimento de exame. Então, a atividade de perícia, a execução do trabalho de perícia já é um exame, tá? Nós também temos o procedimento da vistoria, que objetiva a verificação e a constatação de situações, coisas, de forma circunstancial. Então, de forma circunstancial, eu posso fazer uma vistoria em determinada coisa ou de determinado fato para que eu comprove, né, uma situação em que eu estou analisando. Então, o perito ele pode fazer esse tipo de vistoria. Também posso fazer indagação, igual aquelas de auditoria, né? Eu posso fazer entrevistas, eu posso ir atrás de informação, indagar as pessoas através, né, daquelas pessoas conhecedoras daquele fato, para que sustente, né, o meu trabalho. Eu posso também fazer a avaliação, que é estabelecer valores sobre as coisas, bens, direitos, obrigações, despesas. Então, eu vou estabelecer um valor sobre determinada situação. Então, eu estou analisando lá um veículo, então eu estabeleço um valor sobre esse veículo. Eu estou analisando um estoque, então eu estabeleço um valor sobre esse estoque, tá? Então, eu posso fazer esse tipo de avaliação. Nós temos também a investigação. O trabalho de perícia já é um trabalho investigativo, tá? Olha o que a norma diz. É pesquisa que busca trazer ao laudo e o parecer contábil o que está oculto por qualquer circunstância. Então, se o juiz ou as partes elas contratam ou nomeiam um perito, ela já tem uma situação, ela já tem um fato ali que está oculto por alguma situação. Então, ela precisa identificar, ela precisa encontrar um meio de encontrar essa solução, encontrar esse fato. Então, eles contratam um perito e nomeiam um perito. Então, a perícia em si já é um procedimento nesse sentido de investigação. Então, é um procedimento intrínseco à perícia, né? Essa característica da investigação. Então, é identificar, né, situações ocultas por qualquer circunstância. Nós também temos o arbitramento, que é muito parecido com a avaliação, mas dentro do arbitramento eu vou determinar valores, quantidades e soluções controvérsias por critérios técnicos científicos. Eu vou, através de uma questão arbitrária, determinar um valor, uma quantidade. Tá? Então, eu vou utilizar um critério, seja lá qual for, para identificação, por exemplo, de um valor específico de estoque. Então, através desse critério, eu vou determinar um valor. Então, eu vou utilizar um critério, eu vou arbitrar um valor nesse sentido. Eu não estou avaliando, eu estou arbitrando. Eu mesmo estou arbitrando essa situação, esse objeto. Tá? Então, é diferente nessa perspectiva. E nós temos o procedimento da certificação. O perito ele precisa atestar a informação trazida em seu parecer e em seu laudo. Então, o procedimento de certificação é a garantia, né, que o perito ele vai atestar que aquela informação é verídica para aquela conclusão dentro do seu trabalho conclusivo. Tá? Então, esses são os principais procedimentos. E aí eu trago uma questão bem interessante que foi cobrada no exame de suficiência do ano passado, tá? Que fala justamente desse conceito, dessa definição na íntegra. Então ele diz, de acordo com a NBC-TP 01, os procedimentos periciais contábeis
Deixa eu só mudar aqui. Contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil, o parecer técnico contábil e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Então, aqui ele pegou totalmente da norma. E, de acordo com a referida norma, marque a alternativa que apresenta o significado correto de todos esses conceitos de procedimentos que a gente acabou de ver. Primeiro, o arbitramento. É a especulação de valores? Não. Arbitramento não tem nada de especulação, é a definição através de uma técnica, através de uma definição, através de uma técnica científica, tá? Eu vou arbitrar um valor a determinado bem, tá? Então, eu vou definir através desse arbitramento valores, quantidades. Então, essa questão de especular valor não está correto dentro do arbitramento, tá? Então, a letra A a gente já elimina. Vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Correto. Quando for conveniente, através de determinadas circunstâncias, eu vou poder fazer vistorias em determinadas situações ou coisas que forem pertinentes, tá? A gente já viu isso. Então, a gente deixa essa questão para a gente ver as próximas. Investigação é a busca por informações mediante entrevistas com conhecedores do objeto ou do fato relacionado à entrevista. Esse procedimento existe. Vamos para a letra D, indagação. É a pesquisa que busca trazer ao lado pericial ou parecer o que está oculto por qualquer circunstância. A letra C e a letra D, elas foram trocadas. O que tem na letra D é investigação e o que tem na letra C é indagação. Então, eles trocaram aqui os conceitos. Eles estão certos, mas só estão trocados. Então, a questão certa seria a questão B, tá? E aí nós entramos, continuamos com os procedimentos. Então, quando concluídos os trabalhos periciais, o perito do juízo ele vai apresentar o laudo e o perito assistente vai apresentar o quê? O parecer, obedecendo sempre os prazos que foram estabelecidos. E o perito assistente, ao apor sua assinatura em conjunto com o perito do juízo em laudo pericial contábil, não pode emitir parecer técnico contábil contrário a esse laudo. Eu estou fazendo trabalho em conjunto. Tem um parecer técnico, tem um perito técnico, um perito assistente, e tem um perito do juízo. O laudo e o parecer, eles não podem ser controversos, eles precisam seguir uma mesma linha de conclusão. Então, eles estão fazendo trabalho em conjunto, então os dois, eles precisam ter uma mesma linha de conclusão. E entramos na fase do planejamento, tá? Assim como na auditoria, dentro da perícia, também é necessário estabelecer pontos dentro do planejamento. Tudo hoje na vida é feito através de um planejamento. Então, a perícia não seria diferente. Então, o que é que a norma ela especifica sobre planejamento? É a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisa, cálculos e respostas aos quesitos, no qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados e elaborando a partir do conhecimento do objeto da perícia. Então, quais são os principais objetivos desse planejamento? Conhecer o objeto da perícia, definir a extensão dos procedimentos que eu vou adotar, permitir o cumprimento de prazos estabelecidos, porque não adianta eu definir prazos que não poderão ser atingidos, então eu preciso analisar esses prazos. Estabelecer divisão das tarefas entre os membros da equipe, identificar a legislação que será aplicável, dentro dessa perícia, porque cada perícia tem uma situação diferente. Então, por isso vai ter legislação específica para cada situação. E como vai ser o desenvolvimento dessa perícia? Os documentos dos autos, eles servem como suporte para a obtenção de informações necessárias à elaboração do planejamento da perícia. Então, eu preciso ter todos os documentos para servir de suporte, ao planejamento da perícia. E em caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa de elaboração do planejamento, eu preciso considerar a legislação que vai ser aplicada a essa situação,
Eu preciso saber quais são os documentos, os registros, os livros contábeis que serão utilizados. Quais são os livros contábeis fiscais e societários, os laudos e pareceres que já foram realizados. Eu preciso também de outras informações também que sejam pertinentes à natureza do trabalho de auditoria. Então, eu preciso de todas essas informações para que eu consiga, tá, realizar esse desenvolvimento do meu planejamento. E quando for necessário, o planejamento ele deve ser realizado pelo perito do juízo, mesmo que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta e pode ser revisado e atualizado, né, sempre que surgir novos fatos no decorrer da perícia. Então, esse planejamento, né, ele deve ser realizado independente das partes, tá? Ele pode ser feito de forma conjunta ou ele pode ser feito pelos peritos de forma individual, tá? Ele pode também ser ainda revisado, tá? Então, é esse ponto que a norma, ela define e ela tenta colocar. Outro ponto também é sobre os riscos e sobre os custos. O perito, ele precisa entender, ele precisa definir a partir do seu planejamento que no trabalho de auditoria vai existir riscos e existem custos. Esses custos, eles podem estar definidos a partir do momento que a gente trabalha com os honorários de perícia, mas o perito também deve estar atento dentro do seu planejamento que vão aparecer quesitos suplementares que eles vão ultrapassar aqueles honorários, né, que já foram pré-definidos. Então, dentro do seu planejamento, ele precisa definir esses pontos. Também precisa identificar dentro da sua equipe técnica, tá? Quais são, né, qual houver a necessidade de utilizar trabalho de terceiros. O planejamento ele deve prever orientação e supervisão dos peritos, qual é o responsável pelo trabalho, quem vai ser o responsável, tá? E ele é o responsável por toda essa equipe. Então, precisa definir a partir do planejamento todos esses critérios sobre a equipe técnica, quantas pessoas vão compor e tudo mais. Dentro do planejamento ainda precisa ser definido um cronograma, porque, por exemplo, na fase do procedimento, vou adotar procedimentos, eu vou começar a executar esses procedimentos, vou conseguir informações, e para isso eu preciso ter um cronograma de como eu vou conseguir essas informações, porque eu posso ter uma informação antes de outra e que essas informações elas não condizem. Então, isso pode atrapalhar um pouco na construção da informação. Então, eu preciso seguir um cronograma específico quando eu falo de planejamento, tá? E a norma, ela trabalha, ela coloca, ela expõe, né, essa perspectiva. E aí, é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos. Eu estou falando da questão das diligências, né, do termo de diligência, por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo e do parecer, servindo também para determinar o local, a data e o horário do início da perícia. O planejamento, além da diligência, ele também serve para que a gente programe essas solicitações, essas informações, tá? E ele precisa estar expresso a data e o local que eu vou iniciar meu trabalho de perícia. E aí, voltando ao termo de diligência, ele deve ser redigido pelo perito, ser apresentado diretamente ao perito assistente, à parte, ou ao procurador, ou ao terceiro, por escrito. Aí eu trouxe aqui, para vocês, um exemplo desse termo de diligência. Tenho aqui o processo, a ação, quem é as partes, tá? Quem é o perito do juízo, eu trouxe, quem são os peritos assistentes. Então, isso aqui é uma perícia, um termo de diligência solicitado de um trabalho que será realizado em conjunto. Então, aqui, na condição de perito contador, nomeado pelo juízo, e os peritos contadores e assistentes indicados pelas partes, tá? E aí eu trago aqui, legislação específica referente à matéria dessa perícia e à norma contábil, e que é que ele solicita nesse termo de diligência? Notas fiscais de empresa tal, de empresa tal. Eu quero registros contábeis, eu quero livro. Então, esse termo de diligência vai solicitar informações necessárias para que ele sustente ou para que ele componha,
né, seu laudo ou seu parecer contábil. E aí, ó, ele define aqui uma data específica, uma hora, o local, para que a pessoa, né, que está sendo solicitada, entregue as informações, como eu tinha dito a vocês. O perito, ele tem prazo para concluir sua perícia, então ele necessita dessas informações em tempo hábil, tá? E aí, no final, ó, tem o local, a data e o contador responsável. Aqui é o perito assistente responsável pela solicitação dessas informações. Então, é isso que a norma, ela especifica em relação, né, a esse termo de diligência. A gente vai ver mais um pouquinho na segunda parte da aula da NBCT P01, tá? E eu trouxe aqui ainda, né, um modelo de como a gente seguir esse planejamento, tá? Ó, vocês percebem que existem os itens, existem as atividades que serão feitas, quais são as ações para que essas atividades elas sejam atendidas e o tempo estimado. Esse tempo estimado ele será comparado com o tempo real, tá? Da execução dessa atividade, dessas ações. Tá? E eu ainda estipulo os prazos, por exemplo, eu começo hoje, dia 24, e vou terminar dia 26. E comparo, ou estimei para terminar dia 26, e realmente eu terminei dia 25. Ou então eu terminei dia 27. Então eu vou avaliar, tá? Como foi o desempenho da minha equipe, como foi o desempenho da minha perícia a partir desse planejamento. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês possam ver como é que a gente pode desenvolver esse planejamento. Tudo bem? E aí nós encerramos essa primeira fase, essa primeira parte da NBCTP 01, tá? Falando um pouco sobre, recapitulando, como é que é a execução dos trabalhos de perícia, como são os procedimentos, como se comporta, como é que a gente faz o planejamento de perícia. Então, são as partes iniciais que envolvem essa norma, né, que orienta de forma técnica o profissional de contabilidade, e a partir da próxima aula nós vamos partir de outras situações, falar um pouco mais de solicitação de informação, né, e como a gente vai desenvolver a perícia, tá certo? Espero todos vocês na nossa próxima aula, na parte 2. Certo? Tchau!